Sempre de frente para calçada, vamos embora. Não, mas perto do outro. Não vi um hambúrguer ainda. Só essa, também nunca reparei que essa câmera é por causa da luz, na verdade. Ela tá no... Não, exatamente. Os dois cabeludos. Eu também aceitei a pode. Pegou outro microfone. Então, gente. Boa noite. Boa noite. Tá gravando aí? Tá gravando. Tá gravando já faz um tempo. Chegou o hambúrguer do Pedro, então podemos começar. Então, gente, boa noite. Estamos aqui reunidos no Sola Craft Bar no último dia de novembro, né, de 2022. Felizmente também um ano que termina com ótimas perspectivas, né, depois de termos tirado o último presidente aí, que está meio sumido, mas, né, enfim, vai sumir de vez. E estamos aqui fazendo um evento, na verdade, que a gente era para ter feito em junho, que era o lançamento do livro do Leonardo Folleto, já vou explicar melhor do que se trata. E em junho o Leonardo, que é daqui do Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo, ele teria vindo para um outro evento, lançado o livro aqui também, no Sola. Porém, pegou Covid, não pôde vir, e aí a gente pensou assim, vamos fazer agora, já que ele teve que vir também para um evento no Instituto Goethe. E a gente vai aqui ter uma conversa então a partir do livro dele, depois temos 2 atrações musicais, mais hambúrgueres, cervejas. E é isso. Então, ao meu lado aqui o Leonardo Folleto, que é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, tem um mestrado em jornalismo também pela Federal de Santa Catarina, mais um doutorado pela URGS, está fazendo agora um pós-doc, está fazendo ainda, né? Terminei. Terminou já o pós-doc? Nossa, rápido. E também... E, além disso, trabalha como jornalista no Lab Cidade, da USP, né? E, além desse currículo assim, impressionante, é amigo da gente aqui, né? Que Integrante do Monte Hackers. Integrante do Monte Hackers também. Morou muito tempo aqui em Porto Alegre também, trabalhou na casa de cultura digital, né? Diz que não, então... Nós vamos lançar o livro dele aqui, já explicamos, mas só para apresentar as outras pessoas que estão aqui na mesa. Aqui no meio a Sofia Cabedon, que é deputada estadual pelo PT, está no meio do mandato agora, já foi 4 vezes vereadora de Porto Alegre também, chegou a ser presidente da Câmara também, foi secretária de Cultura e Educação de Porto Alegre, e que vai estar aqui também para a gente debater as ideias que o livro do Folleto ajuda a divulgar. E à esquerda o Joel, que é nosso vizinho. Não sei, ele também é integrante do Mate Hackers, que é um espaço, um hacker space, né? Um espaço hacker aqui da Fla Flores, aqui atrás desse muro, né? Então, começar passando a palavra para o Leonardo Folleto para explicar exatamente o que é o livro, como surgiu, o que é, afinal, esse lance de cultura livre. À vontade. Beleza. Obrigado, então, gente, pela presença aqui e pelo, enfim, convite de estar aqui. Como, de fato, Augusto falou, era para mim estar em junho, mas foi na única semana que eu fiquei baleado por conta da Covid, então não teve condições de vir, dentro de um evento que era do cooperativismo de plataforma e políticas públicas, que é um evento que, enfim, reuniu muita gente que de alguma forma dialoga com o que a gente vai falar aqui, né? Eu vou falar um pouquinho do livro, assim, depois a gente pode dialogar, porque o importante acho que é mais isso, assim. Para começar, né, a cultura livre, né, uma história da resistência antipropriedade, ele nasceu do Baixa Cultura, que é um projeto que eu mantenho desde 2008, então já tem 14 anos aí de documentação sobre cultura livre, de produção cultural, textual sobre isso, voltada também para a discussão nos últimos anos da tecnopolítica, que a gente chama, né, que é a política por trás das plataformas. Ele nasceu quando esse tema da discussão em torno do compartilhamento, da cultura livre e principalmente da pirataria na internet era a principal discussão na internet. E ao longo dos últimos 10 anos ela mudou, ela se tornou uma discussão que continua presente, mas ela não é a discussão da internet hoje, que eu acho que está muito mais ligado à questão da vigilância das plataformas, mas ela continua por aí, e um pouco da proposta do livro é justamente fazer
um processo de documentação sobre essas ideias, né? Então, eu parto da cultura livre a partir do software livre, que é de onde surge, onde se prolifera a discussão em torno da cultura livre, nos anos 2000, a partir principalmente nesse contexto de download, de que todo mundo baixava o conteúdo via torrent, também do Creative Commons, né, que é uma organização internacional que construiu licenças livres mais ligadas à possibilidade de compartilhamento da internet. E, enfim, o Creative Commons ainda existe, eu faço parte do capítulo brasileiro também, junto com mais outras 6 pessoas que trabalham com isso. E aí a ideia foi, eu não quero falar de cultura livre apenas a partir do software livre, porque é uma ideia que existe desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas passaram a criar coisas. Então eu fui fazer uma história voltando lá para os gregos, né? Enfim, uma discussão meio megalomaníaca, mas eu queria fazer uma introdução de dizer como que se dava a discussão em torno da circulação de bens culturais na Grécia, em Roma, enfim, como que isso não existia, a discussão, a noção de que isso é uma propriedade, né? Não existia uma noção de propriedade intelectual, então a circulação era muito mais flexível, e o remix, sem esse termo, claro, era muito mais propício, né? Então a recriação era muito forte nesse momento. E aí eu passo para falar um pouco no segundo capítulo de como a invenção do processo de produção da imprensa com Gutenberg, ele proliferou um monte a circulação de impressos, de livros, e quanto isso transformou completamente a forma de circulação de ideias naquele momento, século XV, na Europa. E como logo depois, né, no século XVI, na Inglaterra, no século XVII, surge a noção de propriedade intelectual e surge a noção de direito autoral, justamente para tentar frear um pouco, ou cercear, ou para tentar minimamente controlar a circulação de bens culturais naquele momento. Assim, primeiramente na Inglaterra, depois na França, e até hoje, a partir de princípios do século XVII, XVIII, que ainda hoje são os princípios que organizam o direito autoral no Brasil e no mundo. Então, como que a minha ideia no livro foi justamente retratar esse momento para dizer como a gente é devedor desse contexto. E a partir daí, né, a partir da consolidação do que a gente entende de propriedade intelectual, enfim, de como de alguma forma cerceou a produção, por outro lado também ajudou naquele momento a remunerar não necessariamente os autores, mas os intermediários. E como a gente teve no século XX, que é um outro capítulo do livro, que retrata um movimento de resistência a esse copyright, né, desde as vanguardas artísticas históricas de dadaísmo, de surrealismo, até o punk, o zine, depois o sampler, o quanto isso foi fundamental. Não existiria o rap, não existiria o sampler se existisse respeito à legislação de direito autoral, né, o quanto naquele momento o sampler na década de 70, o rap na década de 70 e década de 80, ele só surgiu porque as pessoas passaram a criar a partir de bases já existentes, sem pedir autorização para seus autores, né. E quanto fomentou isso, enquanto houve uma resistência, às vezes não necessariamente declarada, eu comento um pouco no livro, assim, enquanto algumas pessoas estavam sabendo que estavam indo contra esse movimento de cerceamento, enfim, a partir do copyright, outros faziam isso mais porque eles achavam que não precisavam de autorização mesmo. Então eu cito desde Oswald de Andrade, no Brasil, que já falavam disso, até, enfim, o movimento punk, o movimento do Xerox, né, a arte Xerox, nos anos 70, nos anos 80, que foi muito fundamental para a propagação de várias ideias, a arte postal também, de Paulo Bruschi, enfim, uma série de coisas que, nesse capítulo especificamente, eu falo bastante. Eu falei, um dos argumentos do livro também é que toda a criação é baseada em criações anteriores, também, mesmo que a gente não cite, porque a gente não lembra, toda ideia é parte de ideias anteriores também, né? É um pouco por essa linha que você vê também a questão de fazer remixagem. Sim, sim. E claro, né, eu acho que todo mundo que cria sabe que nada se cria do nada, sempre se cria a partir de alguma coisa. E o que eu tentei explicar, assim, é que o nascimento do direito autoral, do copyright, como a gente conhece, ele é fruto de um contexto específico de um momento histórico, que é
iluminismo europeu, né? Ele não é igual para todas as regiões do mundo. Então foi um pouco do que eu quis falar, assim, nisso, né? Enfim, na parte final do livro eu trago essas perspectivas não ocidentais tradicionais, né? E o quanto isso foi balançado a partir do casamento da tecnologia digital com a internet, né? O quanto as duas tecnologias juntas fizeram uma proliferação de ideias de uma forma como a gente nunca teve na história da humanidade. E aí, não por acaso, é o capítulo maior do livro, enfim, é o que se chama Cultura Livre, onde eu discuto isso, o quanto o nascimento do software livre, né, o quanto isso teve a base fundamental para a discussão da cultura livre, a gente pode falar isso depois. E aí, na parte final do livro, enfim, eu também abordo um pouco o como isso se transformou, né, esse movimento que eu falei no início, de quanto essa discussão em torno do livre compartilhamento, de quanto do conhecimento livre, da ciência aberta, do movimento Open Land, todos esses movimentos que surgiram a partir da ideia do compartilhamento, do conhecimento livre, como eles se proliferaram, especialmente a partir da internet, nos anos 90 e nos anos 2000, e como a internet foi se transformando nesse período, e aquilo que era muito mais fácil, né, enfim, compartilhamento livre, a gente tinha uma certa liberdade de poder buscar nos blogs, nos torrents, daquilo que nos interessava e baixar o conteúdo, o quanto isso foi transformado a partir do crescimento do poder das plataformas, principalmente de streaming de redes sociais, o quanto elas transformaram o consumo de informação e de cultura na internet a partir dos anos 2000, e o quanto a gente acabou mudando hábitos a partir de acho que eu diria uma reforma da indústria cultural, né, dizendo assim, os intermediários, né, souberam se adaptar e criaram formas mais fáceis de compartilhamento de conteúdo. Então, hoje em dia, provavelmente que poucos de vocês, tirando os hackers que estão aqui, baixem conteúdo por torrent. A maior parte das pessoas assinam um streaming, um Netflix, um Spotify, um Deezer, um Amazon, e paga X por mês e tem acesso àquilo que eles colocam, né? Não tem acesso à liberdade que se tinha em outro período. Enquanto essa transformação ela foi muito potente, enfim, modificou completamente o consumo e a produção cultural também nesse período, né? E a proposta do livro também foi fazer uma documentação dessa transformação, porque o Baixa Cultura, como eu comentei, a minha discussão com esse tema desde 2008, e de 2008 até 2022 mudou muita coisa. Então, foi fazer um processo de, olha, a gente já teve momentos muito diferentes de hoje na internet, no consumo, na produção e na circulação cultural. Então, a gente teve períodos históricos no Brasil, especialmente nos primeiros 2 governos Lula, onde conseguiu-se conciliar o conhecimento, as tecnologias livres dos pontos de cultura com a cultura popular. E isso foi muito importante, né? Fez o Brasil ser uma certa vanguarda mundial na discussão das tecnologias livres, né? A gente virou polo de software livre no mundo inteiro. A gente teve aqui em Porto Alegre, particularmente, o FISLE, foi um evento que trouxe gente de tudo que é lugar do mundo para discutir isso. A gente era referência durante algum tempo, entre o final dos anos 2000, final dos anos 2000, né? E o quanto isso se perdeu, assim, por uma série de escolhas políticas e discussões, mas eu quis retomar também, né, não à toa que eu trabalho com isso no livro, não à toa a gente conseguiu e conversou com o Gilberto Gil para fazer o prefácio, né, porque ele foi, além de ser o artista maravilhoso que ele é, enfim, ele foi ministro da Cultura quando a gente teve as melhores políticas públicas culturais nos últimos, sei lá quantos anos, assim, especialmente porque eu comento mais no livro do Cultura Viva e dos pontos de cultura. Então... Eu queria perguntar algo sobre internet, especificamente, né? Porque um dos argumentos do livro é que quando você começou a trabalhar com isso, na época que a gente estava na faculdade, também lá em Santa Maria, a internet, a gente tinha uma visão meio utópica, né, sobre o que ela poderia ser, e essa visão utópica virou uma visão distópica, né, sobre o que está acontecendo hoje. Assim. Há espaço ainda para uma visão utópica, para que essa situação das grandes redes possa se alterar hoje em dia? Essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, né? Mas é uma pergunta boa, Augusto, porque, de fato,
a gente tem, eu falo no livro, até tem um texto meu que circulou em alguns lugares, assim, que a gente chama de ressaca da internet, né? Que ele documenta um pouco esse processo de transformação da internet, do quanto, especialmente na comunicação, a gente acreditou nos anos 2000 na liberação do polo emissor da informação. Agora todo mundo pode criar o seu blog, pode escrever o que quiser, pode criar seus canais de comunicação. E quanto isso, a gente naquele momento era maravilhoso, porque a gente conseguiria fugir das grandes mídias massivas, né, de Globo, de Folha, enfim, de Estadão e outros veículos. E quanto naquele momento o centro de mídia independente e a proliferação de blogs foi fundamental para, de fato, a gente ter diferentes perspectivas de contação de fatos e de acontecimentos. Mas o quanto isso foi se transformando, e especialmente, é o que eu comento no livro, com a proliferação das redes sociais, né, e com um processo de abertura de qualquer pessoa poder falar, e como qualquer pessoa puder falar sem nenhum critério, começou a ter problemas, né, e isso desencadeou num processo de espalhamento de desinformação. Então aquilo que era uma utopia de que agora a gente vai construir um lugar onde a gente vai conseguir colocar todos os nossos princípios de justiça social, de igualdade, enfim, se transformou numa distopia, porque acabou virando algo que um celeiro de fake news e desinformação em alguns aspectos. A gente discutia sobre o blog, hoje é TikTok, assim, mudou muito, né? Quem imaginaria na época que a gente sabia também esse tipo de questão hoje, né? Basicamente o que eu comento também no livro é que é o capitalismo, né? Eu sei que é foda falar isso, parece que falar de capitalismo é sempre uma questão, mas desemboca nisso e a gente não tem o que falar. Não, tem que falar porque acho que eu faço um meia-culpa no livro, faço um coletivo com um movimento de tecnologias livres, né, que acho que a gente se esbaldou com a ideia de que a gente conseguiria construir isso e esqueceu dos problemas, assim, dos problemas de ter uma plataforma monopolizando as redes sociais, de ter uma plataforma simplesmente ignorando as potencialidades das pessoas e simplesmente fazendo o que elas querem, né? A gente esqueceu da possibilidade de construção de monopólios que se tem, né? O Facebook comprou o Instagram, comprou o Zap, e isso não deveria acontecer porque existem legislações que não permitem isso, mas eles pularam a legislação, romperam, e agora finalmente a gente está discutindo isso. Então uma série de, acho que de um deslumbre com a tecnologia fez com que a gente não percebesse certas questões ligadas à política das plataformas, e fez com que a gente transformasse as plataformas num lugar como é hoje, ou como foi há algum tempo atrás, eu acho que hoje está mudando, um lugar extremamente tóxico, de desinformação, de influenciador da nossa política, né? Enfim, o quanto o mundo, e particularmente o Brasil, seria muito diferente em 2018 se não houvesse a agência efetiva de plataformas como o WhatsApp, o Facebook, especialmente, né? E agora, eu acho que, para tentar resumir, porque é um assunto muito complexo, assim, a gente está no momento de já percebeu que isso deu ruim, né? Então a gente já está saindo da ressaca, no sentido, percebeu que deixar uma plataforma de circulação de informação que predomina e que domina a esfera pública sem algum tipo de controle social, estatal, enfim, qualquer tipo de regulação, deu ruim. Então agora o zeitgeist, né, o espírito do tempo global nesse momento é justamente a gente precisa fazer alguma coisa, né? Isso não é algo só Brasil, é mundial, assim, Estados Unidos, Europa estão construindo formas de minimamente regular isso, que eu acho que são fundamentais, assim, nesse processo. E felizmente eu acho que a gente está, como eu estava no debate ontem lá no Instituto Goethe, assim, eu acho que talvez esse modelo econômico que se criou de financiamento da maior parte das plataformas hoje, que é basicamente a partir dos dados nossos que a gente deixa ali, quanto mais tempo, mais dados, mais dinheiro para elas, ele vai virar algo como é o tabaco hoje, né? Que é algo que a gente olha para trás e assim, e vê como é que as pessoas fumavam no avião, como é que as pessoas fumavam em lugares fechados. A gente olha com uma certa dificuldade de entender como é que isso acontecia, e eu acho que isso vai acontecer daqui a alguns anos, a gente olhar como é que a gente deixava as pessoas comercializarem sem critério nenhum, sem a gente saber direito os nossos dados, e a gente achava isso ok, né?
Acho que daqui a alguns anos a gente vai perceber que isso foi algo ruim, como a gente já está começando a perceber, e vai mudar um pouco essa forma de modelo econômico da internet e das principais plataformas que acontece hoje. Sendo um pouco otimista e quase utópico, mas eu acredito nisso. Veio uma lembrança aqui que a primeira vez que a gente viu essa situação de ter desconforto de ter que fumar na rua, a gente estava viajando pela Argentina, né? Estava em Buenos Aires, era a primeira vez antes de começar no Brasil que as pessoas tinham que sair do bar para fumar. A gente teve muitas conversas sobre isso, assim. Enfim, a gente se conhece há muito tempo. Antes da gente seguir falando do livro, você vai seguir uma história de vez em quando, mas eu queria primeiro ouvir do Joel uma pergunta muito específica, assim, porque a gente estava falando sobre cultura livre, e no primeiro momento a gente pensa em cultura digital. Não é o caso, é o que o Leonardo traz aqui, que é uma história muito mais antiga. Mas também quando a gente pensa em software livre, tem um outro movimento também muito interessante, o hardware livre, né? Eu queria que você falasse um pouco, como representante do espaço Mate Hackers, porque foi uma coisa que eu visitei, eu acho que faz umas 2 semanas ali o espaço, e foi muito interessante ver que, na verdade, é uma coisa não só de dar uma analógica também, né? Hardware livre também é transformar objetos a seu favor, assim, uma mesa, virar uma cadeira, estou exagerando, mas é um processo criativo de mexer com objetos. Eu queria que você explicasse um pouco esse conceito de hardware livre. Hardware livre é só uma outra forma de um significado, sabe? A grande questão por detrás ainda é o conhecimento livre, né? A gente pode colocar a questão da cultura livre, do software livre, do hardware livre, etc. Todos eles são signos, certo? Em que a gente está disputando junto à sociedade o seu significado, né? A gente pegar um objeto e transformar esse objeto, ele é, na sua raiz, né, um objeto cultural, certo? Hoje a nossa cultura é permeada, por exemplo, pelo celular, é permeada pela televisão, é permeada pelo computador, é permeada pela internet, etc. Esses são signos dentro de uma disputa do seu significado, certo? Cultura é justamente isso, é a gente adaptar o mundo ao nosso redor, entende? Conforme a compreensão que a gente tem desse próprio mundo. Ele é uma disputa. E é uma disputa que coloca, de um lado, grandes empresas, como a gente vive num universo capitalista, né? A gente tem empresas de um lado, com a propriedade intelectual de tudo que a gente usa, onde o autor é despido da sua propriedade e é expropriado nesse sentido pela essa empresa. Essa empresa detém a propriedade intelectual, na verdade. O autor é apenas um autor, ele é um símbolo apenas daquilo que ele criou. Vê o Batman, por exemplo, em que o cara morreu praticamente... Morreu não, né? Ele tem 10 ações da DC Comics, certo? Que rendem $1,5 por ano, certo? Enquanto a DC rende quanto para ela, o Batman? Entende? Ou vamos falar do cara que criou o Superman, por exemplo. Que o Superman, o último filme foi de $250 milhões só no mercado norte-americano. Ele não viu nada disso antes de morrer, certo? A gente pode falar, inclusive, do cara que projetou o engenheiro real que lá na empresa acabou projetando o Samsung, o A70 que eu uso, o A50, o A13, etc. Esse cara viu um salário, enquanto a Samsung viu quanto desse dinheiro, certo? Onde é que está a propriedade intelectual aí? Onde é que está o conhecimento? A quem detém o conhecimento? Nós que produzimos o conhecimento ou nós somos expropriados desse conhecimento? Né? O folheto, por exemplo, vive dentro da academia. O folheto, para conseguir, os colegas deles, para conseguir publicar um artigo, ele tem que ceder os direitos autorais a uma série de revistas para conseguir ser publicado. E ele não tem mais direito sobre o conhecimento que ele mesmo produziu. Tá? Eu acho que o ponto vai por aí, sabe? Independente de qual meio, qual o signo que nós estamos trabalhando, seja ele físico, como essa mesa, ou um celular, seja ele uma obra intelectual, como um livro, tá? Que o folheto produziu, ou seja um filme, ou qualquer outra coisa, a gente está disputando aqui uma assimetria entre o capital e o real produtor. Seja um trabalhador na linha de produção, sabe, que vende a sua força de trabalho para conseguir sobreviver e tem a mais-valia apropriada pelo dono da fábrica, seja um intelectual que produz um conhecimento que é expropriado pela essa mesma empresa, sabe? A gente está sofrendo o mesmo problema, sabe? Onde é que está
nesse contexto econômico, social e cultural, os benesses da produção, seja ela física, seja ela intelectual. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Não, só para complementar, já que tu me nomeou aí, né, a questão acadêmica, e também deixar, depois passar para a Sofia comentar, que eu quero te ouvir também, porque é isso, né, enfim, eu trabalho na universidade, trabalho também no ativismo em outros lugares, e na universidade a gente, quando vai fazer um projeto de pesquisa, a gente deixa um recurso específico guardado para simplesmente pagar revistas acadêmicas para publicação. E é um recurso assim, tipo, uma grana, muitos milhares de dólares. Isso porque um conhecimento que é produzido muitas vezes no Brasil, na universidade pública, que vai ter que pagar para conseguir publicar na revista, que vai, para ter acesso a essa revista, vai ter que pagar, tipo, 15, 20 dólares por artigo. E então, assim, um conhecimento que é público, dentro de uma pesquisa que é financiada, não só a universidade pública, muitas vezes é a universidade privada com financiamento público, que ele vai ser fechado numa revista que é baseado em poucos conglomerados mundiais, e a gente vai ter que ter acesso a um artigo produzido com isso, vai ter que pagar para fazer isso, né? Então, isso freia a circulação de uma forma bizarra. Né? Perde o direito de publicização desse artigo. Quando tu faz a publicação dele para uma dessas revistas, tu perde o direito sobre a tua própria obra. Antes de passar para a Sofia, primeiro, eu queria saber como reverberam vocês essas ideias, mas antes, a minha pergunta é bem específica também, porque eu lembro dessa discussão sobre o celular mesmo. O celular é feito para que a gente não possa customizar ele. Tem algumas empresas que sim oferecem um celular que você pode mudar o aparelho, elementos do aparelho que você possa fazer. Isso é uma discussão também que não circula, a gente dá como uma coisa concreta. Eu recebi esse celular e ele não pode mais ser modificado, assim, em termos de hardware, né? É um tema para vocês também. Sim, assim, a gente coloca tudo isso sobre o guarda-chuva da propriedade intelectual. Né? É uma propriedade. Qualquer pensamento, construção, conhecimento que tu tenha, na verdade, acaba se transformando dentro do universo capitalista que nós vivemos numa propriedade. Tá? Um celular, ele hoje é criado principalmente por europeus, né, engenheiros europeus, técnicos eletrônicos, etc., tá? Patenteado por um norte-americano e fabricado por um chinês, certo? E acaba no Brasil. Ou seja, é um elemento completamente heterogêneo, mas também alienígena à nossa cultura. Na verdade, nós acabamos nos adaptando a esse equipamento ao invés dele se adaptar ao nosso uso. Ou seja, quando tu usa o celular, tu acaba te adaptando às possibilidades que ele te permite. Diferente de uma ferramenta da qual eu possa me apropriar dela e transformar ela conforme a minha necessidade. Vejam, as ferramentas elas não são em si imbuídas de um sentido único. Ferramentas são disputas socioculturais e econômicas. Tá? Eu posso usar uma chave de fenda como uma chave de fenda, usar ela num parafuso, ou posso abrir uma lata com ela. Certo? Então, ela tem uso para além do seu criador, ela tem um uso que eu adapto. Certo? E nesse sentido que nós trabalhamos com esses equipamentos. O celular é um ponto. O celular é uma chave de fenda. Certo? Ele pode ser mais complexo? Pode ser mais complexo. Mas na verdade ele é uma chave de fenda, ele é uma ferramenta para mim interagir com as pessoas do meu lado ou com o mundo à minha volta. A questão é que ele condiciona a forma como eu ajo. Certo? Quando eu tenho um Facebook que só me permite curtir, não dar um dislike, por exemplo, discordar com o que aquela pessoa publicou, estou sendo condicionado na minha interação social com aquela outra pessoa. Isso em termos de aplicativo, mas também em termos do equipamento em si, né? O equipamento em si me permite, por exemplo, ser infantilizado, porque a interface de um celular hoje nada mais é do que uma criança apontando para alguma coisa. Quando tu está usando na tela do celular, o que tu está fazendo é literalmente o que uma criança de 3, 4 anos de idade consegue fazer. Apontar para alguma coisa e dizer, eu quero aquilo. Tá? Eu sou infantilizado na utilização do celular. Tá? A interface toda é construída para que eu não precise pensar, para que eu não precise ter um pensamento abstrato de mais alto nível, entre aspas, para conseguir utilizar aquela interface. Ele é simplificado ao máximo que uma criança de 4 anos consegue usar. Tanto que a gente vê a disputa que é hoje, para quem tem filho sabe disso, o que é afastar uma criança do celular, sabe? Por quê? Porque ele é justamente feito para ela. Eu diria que dos adultos também, né? A gente está cada vez mais viciado também. É que assim, ela é uma
simplificação do universo que a gente vive, e é justamente esse o ponto que eu quero pegar. O hardware, ele constrói essa interface, mas na verdade é o software que utiliza essa interface, certo? Então, assim, quando a gente fala no hardware, a gente tem que ver o uso que ele vai ser dado. E a interface que é dada entre o ser humano e esse hardware é o software. Né? São essas empresas como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, etc., que acabam condicionando a nossa forma de pensar como nós relacionamos com o mundo. E essa forma é uma forma extremamente infantilizada. Né? Nós curtimos ou nada. Nós não temos o direito de descurtir, por exemplo, nem no Instagram, nem no WhatsApp, nem no Facebook, nem nada mais. Tá? O fato desse hardware aqui ele ser fechado, ele é extremamente preocupante em vários sentidos. Primeiro, pelo desperdício dele. Né? Ele é um aparelho que vai durar 2 anos, no máximo. Enquanto ele tem um nível de possibilidades extremamente maior do que aquilo que ele foi produzido para ser feito. Tá? O problema também é que tu tem acesso a esse hardware, tu tem que pagar para a empresa que produziu esse hardware. Só assim tu vai conseguir produzir o software para esse hardware. Sendo assim, mesmo que eu tenha o conhecimento necessário para acessar o hardware, eu não posso fazê-lo, certo? Porque eu estaria quebrando uma previsão entre eu e o fabricante. Na verdade, o fabricante diz o seguinte, tu pode usar ele. Quando tu compra um celular, na verdade, tu não compra a propriedade do celular, tu compra o direito de uso. E um direito de uso extremamente limitado. Tá? Existe hoje toda uma grande discussão sobre o direito ao conserto, to fix it. Tá? O Folheto aqui, o Matrackers, a Casa da Cultura Digital, inclusive organizaram alguns café concerto. Né? Reparo. Café reparo, desculpa. Tá, tem essa. O conceito pra música, né? Não, é uma outra discussão também. São duas vertentes São duas diferentes. vertentes ideológicas sobre o mesmo assunto. Tá, gente? Outra discussão. Tá, mas o café reparo. O café reparo, ele vem justamente isso. Eu sou proprietário daquilo que eu compro, eu sou proprietário deste bem e eu tenho direito de consertar este bem. Hoje, ele é uma ideologia que foi judicializada, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, onde existem grandes brigas com a Ford, por exemplo, que não permite mais que a cultura norte-americana de levar o seu carro para dentro da sua garagem e consertar o próprio carro exista. Antes, os manuais da década de 70 e 80 te ensinavam como fazer a regulagem de válvula, certo? Hoje, os manuais estão dizendo para ti não beba o líquido de bateria. Tá? Então, assim, é uma idiotização do ser humano. A tecnologia ela é vista como algo mágico, que apenas alguns doutos são proprietários dela, e o resto de nós somos simplesmente idiotas perante eles. E não temos o direito, ou não temos a capacidade intelectual de acessá-la, ou transformá-la, ou adaptá-la, ou transformar ela, na verdade, em uma ferramenta de libertação e transformação da sociedade. Esse é o ponto em que eu acho que esse livro está inserido. Não, eu fui pensando até que os manuais, né, dizem assim, não mexa nesse aparelho, sai fora, leva para assistência técnica, né, nem cogite consertar nada. O computador que está sendo feito a gravação, tem um CRU, certo? Esse CRU diz o que eu posso ou não posso mexer nesse computador. São aquelas unidades dentro do computador que podem ser transformadas ou modificadas pelo usuário, certo? Ele é bem específico, eu posso trocar os cabos e a fonte, mais nada. Tá? Isso é completamente absurdo, certo? Eu não posso abrir o computador para trocar o meu disco rígido, eu não posso trocar o NVMe, eu não posso colocar um SSD dentro do computador sem falar com a empresa que produziu ele e que ela me dê permissão para que isso seja feito, ou seja, ela me mandar para assistência técnica fazer isso por mim, coisa que eu tenho conhecimento necessário para fazer, sabe? E que qualquer pessoa com 2 neuroninhos, uma chave de fenda consegue fazer. Tá? Isso é mistificação da tecnologia, ela não é uma realidade, certo? A gente é muito mais capaz do que essas empresas estão dizendo pra gente. Na verdade, isso é uma relação de poder em que elas detêm o conhecimento e não querem que esse conhecimento seja apropriado por nós. Todo equipamento, na verdade, é conhecimento, e conhecimento é libertador, certo? Se ela detém esse conhecimento dentro de uma propriedade intelectual e não permite que eu modifique ele, na verdade isso é uma relação de disputa de poder dentro da sociedade. Obrigado, João. Agora vamos passar essa ferramenta aí chamada microfone para
para a Sofia. A ideia também era deixar eles falar um pouco, porque a gente gostaria que você oferecesse um contraponto, né? Contraponto entre aspas, porque você é do PT, não é do PL. Então, assim, a gente, de certa forma, está todo mundo concordando aqui. Ou a gente mais radical, não sabemos. Mas a ideia é ter um debate também, né? Então, seria... Vocês ouviram meu comentário fora do microfone? É um debate entre anarquistas e petistas. Me colocaram em minoria ainda. Não, mas isso aí. Tô brincando. Não, mas olha o interessante dessa... Primeiro, obrigada pela confiança de estar nesse debate, que é um debate que é complexo, né? Mas que ao mesmo tempo tem tantas analogias com o que nós estamos vivendo, que é instigante. Então, eu acabei de vir da mídia empresarial, né? De um programa de mídia empresarial, né? O Pampa Debates, em que o apresentador coloca lá nas 4 a 6 mulheres e tal, tem um debate, mas que ele, a cada fala, ele vai agradecendo a Unimed, vai agradecendo aos colchões não sei o quê, agradecendo... É uma coisa maluca. E aí tu te pergunta, eu vou ou eu não vou? Né? E a gente sai de lá, se a gente não vai, a gente some, porque a televisão é a primeira coisa que eu devolvo aqui para vocês, tá? Eu vou fazer algumas devoluções para quem estuda mais, e parabéns, Leonardo, assim, acho que tem muitas questões. Joel também, enfim, instigantes que tu traz. Eu devolvo, porque o fato da gente saber que ali é uma mídia empresarial, que ali tu não vai vencer, né? Eu já participei de programas que tu sabes que tu vai lá e que tu não vai vencer, porque eles controlam aquela arena. E aquela arena vai garantir a ideologia. Então, participava do Atualidades Pampa, era uma loucura, as pessoas diziam, como é que tu aguenta? Só que eu saía na rua no outro dia, todo mundo me reconhecia. E é a mesma coisa, aí agora eu já recebi um monte de WhatsApp, porque o pessoal está zapeando, tem um certo poder aí, quero devolver essa dicotomia entre a mídia empresarial, controlada pelos empresários, né, que garantem uma versão final, e o fato da gente estar lá sim ou não, né? Porque as pessoas, eu recebia, nós brincamos, eu e Egídio, olha aqui, que eu já comecei a receber uns torpedos, fulano, que interessante que tu enfrentou tal coisa, não. E se a gente não está lá, bom, a gente não está lá, e aquilo é bombardeado em larga escala. As pessoas, na sua maioria, ficam na frente da televisão. Né? Porque tem uma outra coisa, como outro fenômeno, claro, teve o fenômeno da pandemia, mas as pessoas, o empobrecimento, né, as famílias mais pobres, a grande diversão é a tela da TV. Bom, acho que sim, tinha a utopia que finalmente nós vamos falar horizontal, nós vamos... Me lembro de 2013, agora sou, né, poderoso, que eu falo, eu comando, né? E a gente viu que os robôs estão em cena. E o debate que tinha lá, e eu anotei esse termo liberdade. Então, gente, vocês estão aqui falando cultura livre, software livre, e o acampamento na frente dos quartéis, a palavra mais importante é a liberdade. Ficou claro, conceito vazio. Mas as meninas ali, a Patricinha, como disse uma, ela disse assim, nós queremos ter liberdade. E eu digo, mas qual liberdade? Porque não sai, né? Qual é a liberdade? Daí, a crítica ao Alexandre de Moraes, porque está cerceando as fake news, porque começou algum tipo, porque o abuso foi tão grande, o abuso no debate eleitoral, a mentira, né? E aí fala da infantilização, sim, a gente olha para aquelas pessoas, a gente diz, como é que elas estão se expondo ao ridículo desse jeito? As pessoas, na verdade, estão jogadas para dentro do ódio, elas estão retiradas do seu senso crítico, tem uma manipulação desse ódio. A Márcia Tiburi fala disso. E bombardeio, que as pessoas perdem a noção da realidade, são jogadas numa massa, numa ideia, né? E perdem o senso crítico e aí reivindicam a liberdade de dizer qualquer coisa. Né? Então, eu devolvo esse tema da liberdade, que daí o apresentador ele disse mas quando é o MST invadindo a Constituição, porque né, contrapõe com... Tem a liberdade de se manifestar, a gente acredita na liberdade, as pessoas têm que marchar, as pessoas têm que se inconformar com o que elas não acreditam, mas se elas estiverem ali
pedindo o regime militar, intervenção militar, elas não têm base constitucional, porque a Constituição diz que todo poder, primeiro artigo, todo poder emana do povo. O que me diz o apresentador? Então elas estão rompendo com a Constituição. O que me diz o apresentador? Ah, mas a Constituição fala da propriedade privada da terra. E aí eu digo, sim, e outro artigo da Constituição fala da função social da terra. Então essa tensão entre a propriedade e a função social, eu quero devolver aqui para a mesa essa questão, e a questão que nós vivemos agora, das patentes e da vacina. Porque por mais que vocês afirmem aqui, a gente tem que publicar, a gente tem que pagar, eu me lembro que era instantaneamente. Era o nosso povo aqui, já estava sabendo da pesquisa que tinha lá nos Estados Unidos, e de alguma maneira estava pelo menos o conhecimento compartilhado, né? Eu digo, nossa, que bacana, né? Então eu devolvo algumas, que eu acho que sim é questão capitalista, sim nós fomos derrotados, eu sempre digo, nós somos derrotados, né? O socialismo foi uma ameaça real no século XIX, os países sociais, porque eles voltam para trás e dizem assim, nós estamos enfrentando o comunismo, o perigo do comunismo, porque a gente sabe que não existe mais, né, pelo menos nesse tempo histórico, para eles o comunismo, eles não poderem dizer qualquer coisa, inclusive dizer que negro é macaco, dizer que, né? Então isso para eles já é o fim da liberdade. Mas assim, como esse perigo acabou, eu digo, o capitalismo é vencedor, às vezes eu calmo e digo, calma, cara, o capitalismo venceu. E eles, na verdade, estão capturando tudo e transformando em mercadoria. Tudo, né? Tudo é mercadoria. Nós, pessoas, exatamente. Não, esquerda. E aí, própria esquerda, mas enfim. Aí, uma última consideração para essa roda, eu estou... a coincidência, assim, que a gente teve ontem um debate sobre o projeto de lei da Cultura Viva, aqui em Porto Alegre, que eu saí da Câmara, e propus que aqui em Porto Alegre não tem, nunca teve convênio com os pontos de cultura, tem os pontos de cultura, mas não tem uma lei que conhece, não tem comitê, não tem financiamento e tal. A gente quer aprovar, exatamente porque, como contraponto, é o reconhecimento, né, de seres de cultura, que são os quilombolas, que são os indígenas, que são o hip hop, que toda a manifestação cultural originária, enfim, que essa para mim é a grande resistência, é a devolução da autoria. Como disse Nejar, que teve aqui, o nosso patrono da Feira do Livro, né, de que as palavras produzem um relato do que é a humanidade, né? Ele produz uma versão, a palavra produz versão do que é a humanidade. E hoje, ele diz assim, coisa boa que é a possibilidade de todo mundo ler, escrever, porque participar não é versão, é a construção da nossa humanidade, né? E hoje eu acho, e ao mesmo tempo a gente está, e aí trago outro elemento, nós estamos numa odisseia há 4 anos para reabrir as bibliotecas escolares das escolas estaduais, porque Eduardo Leite, que acredita que agora tudo em tablet, que não precisa mais livro, ele tirou o RH, para ele não tem mais, na política de recursos humanos das escolas, não tem mais a previsão de que alguém esteja mediando leitura na biblioteca, organizando acervo, organizando projeto. E hoje eu olho, escuto vocês e penso, puxa, o lugar mais seguro é o livro. Porque o livro tu rabisca, eu gostei do teu escrito que tem ali eu acho que está na contracapa, não deixe de comprar o livro, né? E escrever, riscar, até por conta do financiamento, das pequenas... Sim. Mas eu acho que o livro, a grande resistência é o livro, é a luta pelo direito ao livro. Porque ali tu risca, tu rabisca, tu enxerga, tu critica, tu gosta, não gosta, mas aquilo não é essa pasmaceira geral em que tu não sabe, não consegue nem mais se posicionar se tu quer ou não quer, se tu é a favor ou contra, se serve, se não serve, que valores éticos movimentam. Eu falo livro no sentido de tu assumir plenamente o que tu fazes, né? Então eu fico me perguntando, essa liberdade total de eu pegar. E aí o Egídio dizia, olha o debate agora com o Chico Buarque, né, na Justiça, e com o Guarani, né, do Roda Viva, vocês estão acompanhando, que ele usou para o mal, né? Uma música que embalava a nossa resistência à ditadura militar, né? E aí o debate que entrou é a autoria ou não, né? Então,
essa questão de a gente poder responsabilizar, a gente poder se posicionar, e é um perigo tudo, né? Então, pergunto, né? Sim, eu pego um texto, eu escrevo outra coisa, eu uso como, né, como dizia o que Nietzsche sustentou o nazismo, né? As versões da história, né? Bom, então são fragmentos também para uma reflexão como vocês trazem, que a gente não tem respostas, mas eu sinceramente, como uma educadora, como uma política, eu me dedico muito à educação no sentido da construção de sujeitos livres, né? De mulheres e homens democráticos, que aprendam a tomar posição a partir de todos os pontos de vista, né? Que tenham direito a pensar livremente. E sim, essas questões que a gente subestima, achando que pensa livremente, está completamente condicionado. E então vem o debate da formação da opinião pública, né? Mas eu acho que a principal questão é o capitalismo, é o capital, ele captura, sim, ele quer vender. E aí, hoje, assim, a hora que ela me chamou de hipócrita, a guria que estava defendendo a liberdade, defendendo ela disse que era hipocrisia minha, quando eu dizia que as crianças não tinham aprendido, estavam com grandes defasagens, estavam também com a saúde mental abalada em função da pós-pandemia, e que eu dizia que não era só isso, que era o desinvestimento que houve na educação. E é fato que durante a pandemia os municípios gastaram menos do que o mínimo constitucional, os estados gastaram menos, aproveitaram para poupar em educação, quando tinha que ter construído estratégias para superar o não acesso à tecnologia, a pobreza nas famílias. Deviam ter comprado kits de livro e entregue. Não contaminaria ninguém. Não contaminaria ninguém. Se eu fosse governo, eu compraria livros, histórias infantis, por exemplo. Bom, sei lá, que hipocrisia, porque vocês fecharam, vocês nos obrigaram, mandaram para casa, vão para casa, de quantos mais vocês queriam matar, né? Então, nem sei por que eu puxei essa ponta, mas nessa... Na verdade, ali apareceu, eu puxei isso, porque ali apareceu a verdadeira queixa sobre a liberdade. É a liberdade de vender, é a liberdade de comercializar, de lucrar, que eles estão ali na rua lutando. A grande palavra deles é a liberdade de oprimir, a liberdade de, diante da vida e da morte, garantir os negócios. Eu vejo que vocês estão bem ansiosos para fazer algum comentário. Eu vou deixar o Joel primeiro, que ele está... Antes que ele tenha um treco ali, o Joel pode falar primeiro, depois a gente pode falar com o autor. Não, assim, Já nem pode pegar o microfone, Joel. Tem muitas coisas. Não sei nem sei por onde começar. Tá. Vamos fazer assim. Eu tenho uma visão um pouco mais marxista das coisas, o Leonardo tem uma visão um pouco mais anarquista das coisas. A gente tem esse debate que eu acho um debate extremamente interessante ao longo dos anos. Tá? Assim, um ponto importante para mim é a questão de liberdade. Certo? Liberdade sempre é condicionada. Tá? O próprio conceito de liberdade, ele é tratado, ele é localizado, certo? Ele pertence a uma determinada cultura. Certo? O meu problema com isso é o seguinte: existe hoje uma disputa dentro da sociedade brasileira e da sociedade ocidental como um todo. Uma visão única, em que as coisas são isso, e uma outra visão, que eu acredito que seja nossa, em que as coisas são fluídas, em que cada um de nós tem uma percepção diferente e nós queremos fazer uma construção sobre isso. Gente, eu estou cansado do discurso único da economia, por exemplo, em que só existe uma única lei na economia. E essa lei, ela é universal, eterna, para além da humanidade, como se a própria economia não fosse uma construção social, certo? E nós dizemos, não, desculpa, são construções culturais, sociais, localizadas, em que a gente organiza a forma de subsistência, de sobrevivência de uma determinada comunidade desta forma, certo? Esses dias eu vi num podcast, na verdade, sobre a criptomoeda, né? Disseram assim, pô, a criptomoeda é inventada. Mas a moeda caiu do céu, nasceu num pé de... A moeda social também é inventada. A galera devia ler no mínimo Goethe, o Fausto, sabe? A construção do dinheiro.
Tá? Uma das coisas que mais me marcou na minha universidade, na verdade, não foi a universidade, foi ver Antígona, do Guerreiro da Tribo, em que eles misturaram Antígona, Fausto, eles misturaram um monte de coisa que estava em domínio público, certo? Cultura livre, e construíram ali uma narrativa extremamente interessante sobre como a nossa sociedade funciona. Tá? Foi uma aula muito mais importante para mim sobre como a sociedade, como a economia, como a cultura estão entrelaçadas na construção daquilo que nós conhecemos como normatização do cotidiano, tá? Do que qualquer autor que eu tivesse na sala de aula. E isso foi extremamente interessante partindo de um grupo chato, tá? Em que pôde se apossar de um conteúdo de cultura livre que está à disposição de qualquer pessoa para construir em cima e chegar nesse ponto. Quando a Sofia é confrontada dentro de um meio de comunicação em massa, certo? Que na verdade é uma concessão pública, tá? E que teoricamente deveria estar a serviço da sociedade, regulada pelo Estado, que seria o último mandatário dos interesses da comunidade na qual nós vivemos, tá? E é confrontado com argumentos desse tipo, eu digo, o sistema falhou. Tá? E ele vem falhando há bastante tempo. Tá? Folheto, a gente estava há uns 4 anos atrás, no antigo bar, que aquele ali foi proprietário, inclusive, tá? Discutindo sobre regulação da mídia. Né? Inclusive, a gente estava falando sobre a questão das mídias sociais, mas eu trouxe a pergunta que é desde a década de 90, a necessidade da sociedade regular as mídias. Tá? Da gente regular aquilo que é a comunicação de massa. Tá? Pedir monopólio já seria... absurdo. Já seria ótimo. Não. Impedir monopólio. Impedir monopólio. Impedir monopólio. Ok, agora entendi. Não, tá. É justamente isso. Hoje, por exemplo, assisto 60% do tempo que eu fico na frente da televisão, eu assisto YouTube. Eu assino umas 6 ou 8 provedores de conteúdo. Na verdade, eu assisto YouTube. Assisto uma série de canais, são microcanais, né, que atingem o quê? De 250 mil a 1 milhão de pessoas, tá? Que é muito inferior a um grande meio de comunicação nacional, tá? Mas que ainda permite a gente ter uma visão contraditória. A gente tem direito ao contraditório dentro da mídia, sabe? Eu ainda acredito na internet, eu não sou tão distópico assim nela. Eu acho que se a gente procurar dentro dela, a gente consegue encontrar alguns pontos extremamente interessantes de confronto com a sociedade que nós temos hoje colocada, as regras que nós temos hoje colocadas. Tá? Eu vejo que faz parte da cultura livre a gente fomentar e permitir que comunidades passem a produzir o seu próprio conhecimento. E esse próprio conhecimento pode se dar através de um canal do YouTube, por exemplo, como o Matt Hackers está fazendo nesse vídeo, né? Que é uma discussão que não vai estar dentro de uma pampa, de forma alguma, certo? Que tu não vai encontrar numa Folha de São Paulo, mas que a gente vai ter um alcance que pode ser limitado, mas que pode ser também redistribuído, que pode ser um alcance que possa fomentar outras discussões nesse sentido. A gente tem aqui o Yuri, que durante muito tempo milita nesse sentido e criou diversos instrumentos dentro da internet formal, né, dentro daquilo que nós conhecemos como estrutura de rede hoje, que é formal, dentro da web, em diversas ferramentas que permitiram ao terceiro setor ter uma comunicação que fosse mais fluida e menos controlada, por exemplo. Me explica agora, porque eu não sei quem é o Yuri, daí quem está... É aquela figura ali. O que foi feito, por que... Ah, bom, aí ele pode falar, ele mesmo. Bom, então, mas a gente tem que cuidar um pouco o horário, porque a gente tem que encerrar com a música até as 10, a gente tem 2 atrações musicais. Mas antes, então, de... Vamos nos encaminhando lentamente, porque nós temos ainda algumas conversas, né? Eu achei até que a Sofia ia trazer assim, mais um contraponto, assim, né? A gente tá meio tudo concordando aqui, né? Tá? Mas é que também a Sofia estava na TV Pampa antes, né? Também comparado com o debate lá. Mas eu vou aproveitar então para perguntar pro Coleto, assim, né?
A discussão, na verdade, é sobre distribuição livre de conhecimento contra, é uma das discussões do livro, contra a remuneração adequada dos autores. É uma discussão importante do livro, né? Então, o caso específico aqui, eu vou fazer o advogado diabo. Você escreveu um livro, está vendendo ele, compre, por favor, aqui, Pix aqui, R$30. Você demorou muito tempo escrevendo, né? Como que é? Calma, só uma linha, João. Pode entrar em contato com o autor também. Pode. Ainda, a gente vai colocar no vídeo. É verdade, depois a gente coloca todos os créditos assim. Mas um exemplo bem prático, assim, como lidar com essa questão contraditória. Porque você também ficaria satisfeito se a gente distribuísse teu livro no mercado pirata, se xerocasse teu livro. Como você soluciona essa questão a partir do teu livro? Uma boa pergunta, vamos lá. Primeiramente, assim, o que eu falo no livro, né, e a discussão, e aí é uma discussão particular para esse livro, que fala de formas de circulação de cultura ao longo do tempo, é que, assim, primeiro que eu não poderia fazer esse livro e ele não está disponível de forma digital, livre. Por quê? Porque uma das pessoas que a gente trabalha aqui, né, é que não consideramos como concorrente um arquivo digital do arquivo impresso. São coisas diferentes. O fato de eu ter um arquivo, o livro estar disponível em PDF, não significa que esse livro aqui não precise ser, não tem um custo, né? Então, o que eu tento fazer a todo momento, que era uma discussão que a gente tinha, né, sobre relacionados à internet, compartilhamento, é que o custo para mim produzir um arquivo PDF do livro é o mesmo que produzir 1.000, 2.000, 3.000. Agora, o custo de produção de um livro, de 2, de 3, tem um custo diferente. São custos diferentes. Então, o que eu tento fazer, essa discussão, é que um arquivo digital é um bem imaterial. Ele pode ser compartilhado. Se eu compartilhar o PDF vocês podem baixar em baixacultura.org/livro. Se vocês baixarem o livro, vocês vão continuar tendo, eu vou continuar tendo uma cópia do PDF, vai ser uma cópia. Agora, se eu compartilhar esse livro que eu tenho em mãos aqui para vocês, eu vou perder esse livro que eu tenho aqui, porque isso aqui é uma cópia física. Tem diferenças em relação a isso, né? Se tiver um autógrafo também, tá? Enfim, o PDF também, a gente até criou, né? Enfim, abrindo um parênteses rápido, né? Como o livro foi lançado durante a pandemia em 2021, né? Enfim, pela autonomia literária, com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, no meio da pandemia a gente criou um ambiente, enfim, virtual, né? Da Mozilla Firefox, que é ligado ao software livre, e a gente criou uma forma de fazer uma cópia do livro que fosse autografado. Então a gente criou lá um autógrafo digital e estava disponível naquele momento, mas isso não... Você inclusive falou, né, antes, bem no início, fala que existem os atravessadores, né? Na verdade, o mercado editorial, chama longa discussão, mas quem menos ganha, na verdade, são as pessoas que escrevem de fato a obra, né? Como foi essa negociação com a editora? Sim, é que nesse caso, né, a minha proposta desde o início com a editora é assim, a gente precisa fazer esse livro, a gente precisa disponibilizar ele em PDF gratuito, assim como tem vários outros, né? Os livros da Silvia Federici, por exemplo, quem conhece, uma escritora feminista italiana, todos são disponíveis em PDF na própria editora, por conta dela também. Ela é uma pessoa que discute o comum muito fortemente, né? Então, como usar ele? e é algo que enfim, no caso, não é um procedimento meu, né? Tem uma editorial espanhola chamada Traficante de Sueños, que é uma editora que produz livros, que vende livros, e todos os livros editados por ela são disponíveis em PDF gratuito. É só baixar lá, eu tenho vários, enfim. Ela também trabalha com essa possibilidade de uma coisa é a cópia digital, uma coisa é a cópia impressa, né? E no caso da editora eu propus, a gente precisa disponibilizar a PDF, e a Fundação Rosa Luxemburgo e a autonomia literária, beleza, porque acho que, não digo que isso sirva para todos, eu acredito que tenha especificações, tem diferenças, mas nesse caso a gente precisa compartilhar, e tudo bem, assim, porque a gente está falando de coisas diferentes, né? Inclusive para reforçar essa ideia. Então a gente propôs desde o início, e eles toparam, assim, porque a gente trabalha com essa diferença. Uma coisa é a cópia digital, outra coisa é a cópia impressa do livro, né? Que tem custo, enfim, por isso que ainda que a gente, enfim, tem custo de produção, enquanto que a cópia digital, se eu fizer uma cópia para todo mundo aqui, não vai ter custo para mim, né? Então tem essa diferença relacionada a isso, e é claro que a grande discussão do livro e de quem trabalha com direito autoral é a questão do acesso versus a remuneração dos artistas, né? E o que eu discuto muito no livro é que, durante muitos momentos históricos, se priorizou um suposto remuneração dos artistas
em prol do acesso. Então se cerceava a produção do conhecimento para que alguns poucos ganhassem muito dinheiro com isso e as pessoas tivessem que pagar muito para poder ter acesso. Sendo que, na verdade, esses alguns poucos é justamente, não necessariamente os artistas, mas quem é músico sabe que quanto que se ganha com uma vez tocada a música no Spotify, quanto que se ganha de direito autoral relacionado ao livro. 10% no máximo dos máximos, né? 10% de 100. Né? Então, a maior parte fica nesse intermediário. Né? Na cadeia, produtora, não só no intermediário, também fica na livraria, enfim, né? Isso é uma construção histórica, enfim, e acho que um pouco da minha discussão do livro também, além de tentar questionar isso, é dizer que, olha, não questionar dizendo isso é uma merda, não necessariamente, tem casos específicos, assim, mas dizer que isso é datado historicamente, tem um contexto, né? Tem um lugar específico e tem outras opções, né? Então, no capítulo final do livro que eu falo, por exemplo, da cultura do Extremo Oriente, da China, por exemplo, que tem uma outra tradição onde a cópia, onde a criação coletiva é muito mais colocada, né, e que até a década de 80 ela não assinava nenhum tratado de direito autoral, de propriedade intelectual no mundo, porque ela não considerava, então era como se tivesse um mundo à parte, assim. Então a cópia era algo muito mais colocado como natural, como parte do processo de criação. Assim como eu também trago no livro a percepção de propriedade para os povos ameríndios na América Latina é muito diferente, é uma percepção muito mais coletiva. Então falar de propriedade, falar de que uma criação dentro de uma aldeia coletiva é propriedade de alguém é algo muito difícil, assim, muito complexo, porque aquilo ali é coletivo, não é de uma pessoa, é muito mais coletivo. Por outro lado, eu também abordo no livro a diferença que é, ao mesmo tempo, especialmente os povos indígenas, especialmente, enfim, povos do sul global, foram expropriados durante longos séculos, né? A gente foi muito saqueado, muito chegar lá, alguém numa Amazônia lá e pegar aquilo que é propriedade indígena, colocar uma patente e dizer que é deles, né? Então, como que se defende, né? Como que se defende ao mesmo tempo, entendendo a necessidade de que a percepção cultural de que não há um autor ou de que aquilo ali é uma criação coletiva, né? E aí o que a gente tenta fazer é que, assim, eu lanço mais perguntas do que respostas. Existem respostas para cada contexto, né? O próprio Gil, né, que escreveu o prefácio e tal, e que ele mesmo já falou muitas vezes, assim, e muitas vezes que ele defendia a cultura livre, de que, como é que a gente vai... As pessoas, os músicos perguntavam, como é que a gente vai ganhar dinheiro e tal, agora tudo é livre, liberado. E ele falou, olha, é que a gente está em processo de transformação, né? Eu lembro, cito isso no livro, numa fala que ele fez em 2009. Não significa que agora aquele modelo único de que gravadoras pagavam, os artistas antecipavam a produção de um disco, é um modelo que, por N circunstâncias, ele já não funciona mais. O que a gente tem que pensar é que não existe mais apenas um modelo, existem vários modelos de acordo com a circunstância da produção da obra, é o que ele falava, assim, e que é algo que eu defendo também, assim, que não adianta a gente achar que não existe mais uma solução única, existem várias soluções, e ao mesmo tempo eu sei que isso é uma resposta que coloca a solução para isso na responsabilidade de cada um, porque não tem uma resposta única, de fato, não existe uma resposta única. E a questão que eu coloco aqui, e que é uma discussão que tem muito caldo no anarquismo, mas tem muito caldo de gente da esquerda também, né? Enfim, os menores tempos de término de propriedade intelectual de uma obra ser tornada coletiva foram na Rússia, no período da União Soviética e em Cuba, né? Os países comunistas entendem a propriedade intelectual de uma forma muito mais flexível do que países capitalistas, né? Enfim, teve durante vários períodos, na Cuba, por exemplo, em Cuba produzir uma obra a partir de 15 anos, essa obra já não era mais, enfim, não precisava mais, alguém poderia fazer uma outra edição, né? Já passava, já era domínio público, né? Então tem essa percepção, não é necessariamente anarquista, também é comunista, muito forte, assim. E o que eu coloco é que é uma questão um pouco mais, digamos assim, dou um passo para trás para a gente dar dois para frente, que a noção de propriedade intelectual, que ela é tão enraizada na nossa sociedade que ela precisa ser questionada minimamente. E ela é uma construção histórica do século XVIII, europeia, branca, vinda da França e da Inglaterra, e que se propagou. E a gente precisa questionar isso, assim, minimamente. Não pensando em soluções, não, a gente não tem uma solução pronta, mas a gente precisa questionar e dizer, isso aqui é uma construção que talvez possa ser diferente e que já se cerceou muito acesso ao conhecimento, que em muitos momentos a balança
do fechamento da produção cultural coletiva mundial foi muito maior do que a remuneração dos artistas, né? Quantos artistas de fato receberam por aquilo e muito mais pessoas foram cerceadas de ter acesso, enquanto que qualquer artista aqui, que tem vários artistas aqui, sabe que a coisa que mais se quer é que as pessoas tenham acesso à obra, né? Todo mundo quer que aquilo que se faz, uma música, um livro, que as pessoas querem que alguém veja, né? Ninguém cria alguma coisa, especialmente uma obra cultural, pensando, não quero que ninguém acesse isso, só quero que alguém acesse pagando milhões de... Não é. As pessoas querem ter acesso, né? Bom, então que a mensagem final é, em primeiro lugar, leiam um livro e se puder, compre um livro também, né? Porque dá uma ajudinha, né? Dá para baixar o livro também. Mais uma pergunta para a Sofia para encerrar, mas assim, daqui a pouco a Eugênia vai se apresentar, pode ir já aquecendo as cordas vocais aí, alongando aí. Para a gente ter tempo que tem que encerrar a música até às 10. Depois a gente segue o debate de qualquer forma. Depois que a Sofia fizer a última palavra aqui também, ele vai seguir aqui com a gente comendo hambúrguer, comendo cerveja. Mas Sofia, amanhã, chegando lá na Assembleia, a partir desse debate, qual projeto você vai apresentar? Quer saber? Previdência para os artistas. Porque assim, tem um tema que a gente não tratou aqui, né, gente? Nós temos no Rio Grande do Sul a Casa do Artista Rio-Grandense, nós temos uma economia, nos interessa por demais a produção cultural, cada vez mais intensa, cada vez mais horizontal, cada vez mais livre, financiada para que não seja um produto comprado, direcionado, né? Mas os nossos artistas, nossos produtores culturais, eles não sobrevivem da sua arte. Então essa é tu queria um contraponto, né? Essa é uma questão bastante séria, bastante séria. Eu amo, agora venho em Porto Alegre em cena, amo uma peça de teatro, amo ler livro de poesia, músicas. E aí, se nós não temos um financiamento para investigação, para produção, né? Se a gente não tem condições dos artistas idosos ter uma previdência decente, honesta, eles não conseguem comprar uma moradia, não conseguem poupar para morar. Nós agora perdemos o nosso gaúcho aqui, ajudem, no Milonga, Bebeto Alves, que estavam fazendo um leilão de obras de arte dele, para poder ter algum tipo de liquidez, gente. E o que é o patrimônio cultural que o Bebeto Alves deixa, o que ele nos ofertou. Então, como é que é isso, né? Então, eu vou pensar... Isso é um baita projeto, de fato. Assim, pensando para o meu futuro, quem sabe daqui uns 30 anos. Aí, tem uma curadoria. Eu acho que tem que pensar isso, sim, né? O acesso à cultura, aos bens culturais mais sofisticados tem que chegar em todo mundo. Por isso eu defendo secretarias e Ministério da Cultura, orçamento para a cultura, financiamento direto para a cultura, que eu acho que assim também a gente vai chegar lá mais na frente e construir uma liberdade, tanto de software, de hardware, inclusive a televisão vai ter que se disciplinar um pouco, né? Esses monopólios aí serão rompidos, porque o povo vai ter pensamento livre. Então, pra gente, obrigado. O Joel, últimas considerações aí. Mas ele vai reabrir o debate. Não faça isso. Só últimas considerações. Hackearam o mediador ali. Últimas considerações, assim, o conhecimento livre, certo? Eu acho que ele é a pedra motora da sociedade como nós conhecemos hoje. Desculpe. Conhecimento livre, sem sombra de dúvidas, ele é a pedra motora da sociedade como nós conhecemos hoje, seja ela ocidental como oriental, né? O compartilhamento daquilo que nós compreendemos e pensamos sobre o mundo à nossa volta e a nossa relação com as outras pessoas é, sem sombra de dúvidas, o que nos torna humanos, certo? De poder construir em cima daquilo que os outros criaram antes da gente e deixar isso como uma herança para aqueles que estão a vir ainda e construírem acima é o que nos torna humanos. É o principal conceito de humanidade. Tá? Nós não somos únicos, nós somos um coletivo e esse coletivo constrói conjuntamente. Muito bonito. Tem responsabilidade comum com a terra, né? Bom, chamar a Eugênia aqui então, né? Já agora com a notícia muito boa de pode ter até uma aposentadoria para artistas, né? Nova geração aqui. E é isso, galera. Vamos seguir aí. Eugênia que tá aqui. Vamos seguir o debate aqui, ao som de música e ao comendo hambúrguer. Mais uma palavra, meu Deus. Não, é isso aí. Obrigado, gente. É isso aí. Valeu pela Parabéns ao presença. nosso Valeu.
enfim, o livro está disponível aqui. Enfim, vou deixar aqui até o final da noite, qualquer coisa. E enfim, qualquer coisa ali, acho que eu estou pontual.